Bem-vindos ao Pod da Trino, o seu espaço onde inovação, criatividade e impacto se encontram. Aqui vamos conversar sobre tendências, desafios e soluções que transformam ideias em ações. Conectamos mentes inspiradoras, histórias reais, insights que fazem a diferença no nosso dia a dia. Hoje o nosso entrevistado é o médico de família, Dr. Diego Soares, e nós vamos conversar sobre as arboviroses, não é isso, doutor? Isso mesmo, hoje vamos falar sobre esse tema tão importante para a saúde pública do Brasil. Verdade, e a pergunta que não cala, né? A gente quer saber o que são as arboviroses. As arboviroses são as doenças que são causadas por artrópodes, né? Então são doenças que são causadas pela transmissão tanto de mosquitos quanto também de carrapatos. E aí as que a gente mais encontra hoje na nossa população são as arboviroses tratadas pelos mosquitos, né? No caso a dengue, zika, chikungunya e também a mais famosa que está gerando um boom hoje no país, que é a febre do Oropouche. Doutor, e nesse período do verão, a incidência da arbovirose, ela é maior, ela é menor? Como que se dá nesse período que a gente vive? No período de verão, normalmente a gente tem as chuvas, né, que acontecem normalmente com grandes pancadas, que acaba facilitando a criação dos vetores, né? Os vetores são os mosquitos que acabam causando a transmissão dessa doença. Então, no verão, por conta dessas chuvas, a gente aumenta a quantidade de mosquitos e isso acaba aumentando também a incidência, né, o aparecimento dessas doenças na população. Perfeito. O senhor falou que os vetores são os mosquitos e os carrapatos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de quais são as principais doenças, as principais arboviroses causadas pelos mosquitos e depois a gente fala um pouquinho também da prevenção. No mosquito, a gente tem principalmente o Aedes aegypti, e aí a gente tem 3 doenças que são as mais frequentes: dengue, zika e chikungunya. Essas são as 3 principais arboviroses caracterizadas do Aedes aegypti. E atualmente a gente tem a febre do Oropouche, que a gente está tendo um surto, né, no país nesse momento, que é causado pelo mosquito maruim, que é aquele mosquito pólvora em alguns lugares conhecidos, aquele mosquito que pica a gente e fica aquela bolinha vermelha no meio. E aí então a gente está tendo um surto, né, principalmente na região sul, de febre do Oropouche, causado então pelo maruim. E se eu não me engano, houve uma reportagem trazida há pouco tempo dizendo que o estado do Espírito Santo é que tem maior incidência desse tipo de febre, né, da febre Oropouche, causada aí pelo mosquito maruim. A incidência desse mosquito, ele é mais na área urbana, na área rural? Eu, por exemplo, estive numa festinha no último domingo e o mosquito me mordeu. E sou super alérgica, né? Agora, eu queria que o senhor falasse também, logo depois de dizer da incidência, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Bom, normalmente a incidência ela é mais mesmo rural, e principalmente o maruim dá em lugares onde a gente tem águas tipo rios, córregos, e nesses lugares então a gente acaba tendo uma maior proliferação do mosquito, o que acaba gerando um maior risco da doença. A doença se dá não porque o mosquito causa, ele transmite. Então o mosquito pica algum animal ou algum ser humano que está infectado com o vírus e aí acaba posteriormente picando alguém saudável, sendo então o transporte, o vetor dessa doença para os humanos. E aí então para a gente prevenir, né, que é o principal, a gente precisa então evitar o contato a locais com grande incidência, né, da doença ou com grande infestação dos mosquitos. Além da possibilidade do uso de repelentes, né, que também acaba auxiliando essa não transmissão, essa dificuldade do mosquito de encontrar com o ser humano. E também tem aquela questão dos hábitos do mosquito, né? Geralmente mais na parte da manhã, ou geralmente no entardecer, no anoitecer. Nesse período também é melhor redobrar os cuidados e também intensificar o uso de repelentes, porque funcionam, né, doutor? Isso mesmo. Normalmente o mosquito tem um hábito, né, de picar mais ao final do dia, no início da tarde, no final da tarde e início da noite. Então, nesses momentos, a gente precisa redobrar os cuidados. Tendo, né, na própria rua ou em lugares, municípios que você sabe que a gente está tendo uma incidência maior, se possível evitar, né, frequentar esses lugares, porque acaba aumentando o risco para infestação e infecção com o vírus. Doutor, a pessoa que foi picada pelo maruim, assim como foi o meu caso, domingo eu fui picada e a picada dele é aquela picada que parece que está ali te espetando, né? Parece que e o ferrão fica ali. O que a gente deve fazer? Bom, a princípio precisa ficar em vigilância, né? Atento aos sintomas que possam aparecer com o passar dos dias.
A gente tem um período de incubação, que é o período entre a picada do mosquito e o aparecimento dos sintomas. Então, nesse tempo, a gente precisa ficar vigilante se aparece algum sintoma ou não. Lembrando que não é o mosquito que causa, é o mosquito que é o vetor. Pode ser que esse maruim nunca picou ninguém com febre do oropouche e ele te picou e ele não vai transmitir a doença para você. Então, não há motivo para pânico. Para pânico, não. Só ficar em vigilância. E quais são os principais sintomas? Pode aparecer uma febre, pode aparecer um inchaço, quais são os principais sintomas que a pessoa deve ligar o sinalzinho de alerta? Bom, dentro das arboviroses, é fundamental a gente ficar de olho em alguns sintomas que são muito comuns. Febre alta, a gente precisa ficar de olho em dor nas articulações, dores musculares, dor retroorbitária, aquela dor atrás dos olhos, pode dar também aquelas manchas vermelhas pelo corpo, gerar algum prurido também no corpo, que são sintomas que podem acontecer, além de sintomas gastrointestinais, náusea, vômito e diarreia. E você que está nos acompanhando, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Assim você acompanha tudo de perto e faz parte dessa jornada cheia de inovação e conhecimento. Perfeito. Doutor, e é necessário tirar o ferrão? Porque parece que fica ali um ferrãozinho, fica aquele pontinho preto ali. É necessário tirar ou não? Não, a princípio não precisa fazer nenhuma manipulação da lesão, apenas observar mesmo. Perfeito. Agora vamos voltar às doenças clássicas, né, causadas aí pelo nosso conhecido Aedes aegypti, né? A gente tem a dengue, a chikungunya, também a zika, né? Eu estava até esquecendo, tem a zika. Quais são os sintomas clássicos também e o que a pessoa deve fazer? Procurar uma unidade de saúde, ficar atento aos sintomas. O que o senhor orienta? Bom, os sintomas são bem parecidos, né, em todas as arboviroses que a gente citou até então. Dengue, zika, chikungunya e também a febre do oropouche. E o sintoma que às vezes mais chama a atenção são as febres, que são febres altas, acima de 38, 39, alguns pacientes chegam a ter até mesmo 40 graus de febre. E normalmente essa febre vem acompanhada com muita dor no corpo, com dor retroorbitária, né, dor às vezes atrás do olho, uma dor de cabeça, e a chikungunya de maneira específica tem uma coisa que às vezes é mais comum, que é a artralgia e a artrite. Então, no quadro de chikungunya, às vezes o paciente tem dor na articulação. Então, a articulação, além de gerar dor, ela pode também ficar avermelhada e edemaciada. Então, e esses sintomas são mais comuns no quadro de chikungunya. Doutor, dentro da estrutura da Trino, né, se a pessoa, né, é usuária da Trino, tem o plano Trino e ela precisar, né, eventualmente desse tipo de atendimento, onde ela deve procurar? Bom, os usuários da Trino podem procurar, né, a clínica, entrar em contato com a clínica da Trino e buscar o atendimento com seu médico de família. A nossa equipe vai estar aqui de braços abertos, aguardando esse paciente, para que a gente possa manejar da melhor maneira possível. Obrigada, doutor. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mantendo, sobretudo, para que a população tenha cuidado, mas também que não entre em pânico nesse momento, né? Então, nesse momento, a gente não precisa ter pânico. Se a gente não tem nenhum sintoma, então a gente não precisa procurar o médico porque foi picado por um mosquito. Mas precisamos ficar atentos. A vigilância é importante, a prevenção é importante, o uso do repelente, tentar procurar não estar exposto aí à possibilidade da picada do mosquito e aparecendo os sintomas, principalmente febre, dor no corpo, dor de cabeça, também dor nas articulações, manchas pelo corpo, coceira pelo corpo. Aí então a gente precisa procurar o médico. Atendimento médico, se associado da Trino, pode procurar tanto a clínica quanto também os pronto-socorros dos hospitais parceiros, mas caso não tenha Trino, a gente pode procurar as unidades de saúde. Temos uma grande rede de unidades no sul do estado que com certeza estão prontas para receber vocês para dar o devido tratamento. E esse foi o segundo episódio do Pod da Trino e eu agradeço imensamente a presença do Dr. Diego Soares, ele que é médico de família. Doutor, muito obrigada pelas suas explicações, foi muito enriquecedora. Obrigado, Denise, é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada.